não só eu, irmãos, orando pela pastora, mas a igreja toda. Vamos clamar que o Espírito Santo esteja aqui neste lugar, usando a pastora Elisa. Oh, meu Pai, que privilégio estar na tua casa, Senhor. Quantos dos nossos irmãos, Senhor, não podem estar porque são perseguidos por este mundo, Pai. Estão mortos, torturados, Pai. E nós temos esse privilégio de estar aqui na tua casa, Pai. Sentadinhos aqui nesses bancos, ouvindo a tua palavra, Senhor. Pai, por favor, Senhor. Por favor, Espírito Santo de Deus, usa a pastora, fala conosco, Senhor, porque a tua palavra nos anima, nos transforma, Pai, nos enche, Pai. Misericórdia, Pai, por favor, fala através da vida dela, em nome de Jesus. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Senhor, que a nossa mente esteja aqui, aproveitando cada momento, porque a tua palavra é viva. A tua palavra pode transformar, pode fazer tudo em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos estar dependentes totalmente de ti, Senhor, e não de nós, meu Pai. Espírito Santo de Deus, por favor, em nome de Jesus, fale através da pastora. Amém. Amém. Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, depois de uma sequência aí, né, de estar de molho, mas estamos aqui novamente, adorando o Senhor juntamente com os irmãos. Hoje é dia das mães, e por causa disso eu vejo necessário e útil o nosso devocional nessa noite, porque mães, mais do que qualquer um de nós, enfrenta grandes gigantes, não é verdade? Mães enfrentam lutas todos os dias por causa dos seus filhos e N situações. Por isso que nessa noite eu quero meditar com os irmãos que nós fomos chamados para vencer gigantes. Qual é o tema do nosso ano mesmo, irmãos? Qual é o nosso tema? Ih, está muito fraquinho, irmãos. Qual é o tema de 2018? Chamados para vencer. E nessa noite eu quero dizer para você que nós fomos chamados para vencer gigantes, né? Gigantes muitas vezes que aparecem na nossa frente e nós não sabemos como reagir. Esses gigantes muitas vezes pode ser em forma de um desemprego, uma situação financeira complicada, ou uma mãe que tem o seu filho, fica sabendo que o seu filho está envolvido com drogas, ou então você que está lutando para alcançar, né, uma posição no vestibular e você vê lá o seu curso tendo mais de 3.000 pessoas para 100 vagas, 50 vagas. Então são gigantes que aparecem na nossa vida e que nós precisamos aprender a enfrentar. E olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver vários personagens que enfrentaram gigantes. Mas nesta noite, eu quero meditar no mais conhecido deles, que é o nosso querido Davi. Então, olhando para 1 Samuel, nós vamos ver o exemplo de Davi e a receita que ele nos dá para que nós possamos vencer gigantes. Então, o texto diz assim: os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. E estando o vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. E ele tinha 2,90 metros de altura. E Golias parou e gritou diante das tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então vejam, amados, nessa situação aqui, nessa história, nós vemos dois exemplos de pessoas que enfrentaram gigantes. E eu quero falar um pouquinho do primeiro exemplo, que é o exército de Israel. Então vejam que diante de Golias, aquele gigante,
um exército todo estava com medo dele. E nós vemos que os gigantes, amados, eles aparecem na nossa vida quando nós menos esperamos. Sabe aquela situação quando está tudo bem e de repente aparece um gigante à nossa frente? É exatamente assim, quando nós menos esperamos. E quando os gigantes aparecem, ele nos causa medo, eles nos assusta, eles nos dão pavor, porque é algo novo que nós nunca enfrentamos. Ele gera insegurança, preocupação na nossa vida. Eles nos paralisam muitas vezes e nós nos sentimos impotentes e inválidos. Nos sentimos totalmente sem saber como lidar, porque as nossas formas de resolver problemas não funcionam diante de gigantes. Então, diante dos gigantes também, igual ao exército de Israel, nós nos esquecemos quem nós somos. Vejam que o exército de Israel já havia experimentado várias vitórias com o Senhor, mas diante de um único homem, o exército todo paralisou, ficou com medo, recuou, não tiveram como ir à frente. Muitas vezes nós também agimos assim diante dos gigantes. Nós nos esquecemos quem nós somos, e nós somos servos do Deus vivo. Nós temos um Senhor que é por nós, mas muitas vezes agimos como o exército de Israel. Os gigantes também nos fazem esquecer a quem nós servimos. Podem ver, amados, quando nós nos deparamos com gigantes, a gente esquece quem é o nosso Deus, qual é o tamanho do Deus a quem nós servimos, o poder que Ele tem. Nós ficamos totalmente paralisados. E é interessante a gente ver como isso funciona. Mas olha para o exército de Israel, nós vamos ver que situação que eles ficaram ali. E Satanás, ele é tão terrível, irmãos, que quando aparecem os gigantes, esse gigante ainda fica provocando a gente. Olha que o texto diz que por 40 dias o gigante ia lá diante do exército. E aí, vocês não vão lutar comigo não? Não tem nenhum homem aí não que é capaz de me enfrentar? Cadê os homens desse exército? Todos os dias nós vimos o gigante confrontando o exército de Israel, e o exército ali paralisado, sem saber o que responder. Irmãos, por que muitas vezes essa tormenta vem? Essa situação vai por dias na nossa vida. Esses gigantes ficam nos torturando. Tudo isso é uma ação do inimigo para nos desestabilizar, para fazer com que o nosso emocional seja desestabilizado, para que nós venhamos deixar de crer no Deus que nós servimos, para que nós venhamos a ficar realmente sem reação e desistir de enfrentar esses gigantes. O exército de Israel agiu assim. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que muitas vezes, nesse tempo, Deus permite que o gigante fique por vários períodos diante de nós, nos confrontando. Para quê? Para que nós possamos reconhecer a nossa impotência. Para que nós possamos ter consciência de que os nossos recursos não funcionam. Para que nós possamos reconhecer que nós precisamos de uma intervenção do alto, que por nós mesmos nós não vamos conseguir vencer. Então, muitas vezes, é só quando nós estamos diante de situações assim, que nós vamos reconhecer tudo isso. E aí, amados, diante desse confronto dos gigantes, nós temos duas saídas. Ou nós fazemos como muitos, desistimos, nós aceitamos o nosso certificado de derrotados, por causa da nossa incredulidade, porque entramos no desespero, porque realmente começamos a achar que o gigante é muito grande e nós não vamos conseguir vencer. E infelizmente, muitas pessoas, diante de gigantes, acabam desistindo da fé. Quantas pessoas andavam conosco e hoje não andam mais com Jesus? Porque diante de alguns gigantes na vida, essas pessoas deixaram de crer, deixaram de acreditar e de confiar no Senhor. Ou então, nós precisamos continuar esperando e confiando no Senhor. E nós podemos ver que o exército de Israel
eles ficaram ali paralisados. Eles ficaram ali esperando alguma coisa acontecer. E aí sabe o que eu vejo? Aquele período de espera foi o tempo necessário para que Deus fizesse aparecer no meio daquele povo um que tivesse coragem de enfrentar o gigante. Então nós vemos, é aí que entra Davi. Um pequeno jovenzinho, que ninguém dava nada por ele, mas Davi entra na história. Ele vai visitar os seus irmãos ali na batalha, e ele então nos ensina como enfrentar gigantes. E a primeira lição que Davi nos ensina, amados, para enfrentarmos gigantes, para vencermos gigantes, é preciso termos coragem. Repita comigo: eu preciso ter coragem para enfrentar os gigantes. Amados, sem coragem não tem como nós enfrentarmos os gigantes que aparecem diante de nós. Sabe por quê? Porque o medo é o oposto da coragem. O medo, ele exerce sobre nós um poder maléfico em nossas batalhas. O medo nos faz ver os gigantes muito maiores do que realmente eles são. Você já parou para pensar nisso? Quando você está enfrentando uma situação de gigantes na sua frente, você fica ali olhando, parece que a situação é pior do que você, porque realmente ela é. Porque nós ficamos focados no tamanho do gigante e nos esquecemos, do que está por trás de tudo isso e do poder do nosso Deus. Então, queridos, o medo realça as nossas fraquezas. Nós nos esquecemos das coisas positivas, do poder de Deus que está em nós. Então as nossas fraquezas vêm à tona e nós começamos a achar: eu não vou conseguir, não vai dar certo, é demais para mim. Então, queridos, o medo nos faz fugir. Foi exatamente o que aconteceu com o exército de Israel. Lá no verso 24, o texto diz que todos fugiram com muito medo quando Golias apareceu diante deles. Amados, pare e pensa, um exército todo fugiu diante de um único homem. Eles se esqueceram do que a palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo 1,7. E essa palavra é para mim e para você que está enfrentando o gigante na sua vida. Veja lá o que diz 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, querido, em nome de Jesus, você precisa ter coragem para enfrentar gigantes, porque o Deus que habita em você, o Espírito Santo que habita em você, é um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez, de poder do Senhor. A partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em você. E o Espírito Santo, meu querido, é o poder de Deus para nos fazer vencer qualquer gigante que possa estar na nossa frente. Então nós temos que ter essa coragem. Coragem é o domínio do medo. Nós precisamos lembrar, vocês sabiam que na Bíblia está escrito 366 vezes as duas palavras: não temas, não temas. Deus deixou uma para cada dia do ano e ainda uma para você se você esquecer. Então está lá, cada dia do ano o Senhor falando para você: não tema, meu servo, não tema, minha serva, porque eu estou com você. Não é para ter medo. Então vejam, queridos, nós podemos ver que matadores de gigantes, eles são tão corajosos quanto o seu rei. Quem era o rei do exército de Israel? Saul. Quem era Saul? Naquele momento, Saul era um rei que estava fora da vontade do Senhor. Era um rei derrotado. Era um rei que estava acovardado diante de Golias. Da mesma maneira como o seu rei, o exército também se comportou. Agora, amados, quem era o rei de Davi? Quem era o rei de Davi? O rei de Davi era o Senhor dos exércitos. Aleluia! E esse é o meu rei e é o seu rei. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra. Por isso Davi não teve medo. E eu pergunto para você nessa noite, quem tem sido o seu rei? Quem tem sido o seu rei? Você vai ser tão corajoso quanto o rei que reina sobre a sua vida. Segunda lição que Davi nos ensina para matarmos gigantes. Para ser um matador de gigante, nós precisamos ver nos gigantes oportunidades para conquistas maiores. Amém? Então, querido, cada gigante que aparece na minha e na sua vida, você não precisa olhar o tamanho do gigante. Começa a ver a oportunidade que aquele gigante vai te dar se você vencer ele. Então vejam, matadores de gigante, querido, não é à toa que eles acontecem. São pessoas corajosas que não se conformam com o fracasso. São pessoas que não se conformam em ficar na zona de conforto, em ficar no comodismo. Podem observar que todo matador de gigante são pessoas que se arriscam, que querem mais do Senhor, que vão a fundo no seu relacionamento com Deus, que não se conforma de ser um crente que esquenta banco, mas é alguém que quer viver e ter experiências profundas com o seu Deus. Matadores de gigante, eles veem nos gigantes oportunidades. E olha que coisa interessante, gente. Davi, ele procurou saber ali o que estava acontecendo. Então ele procurou saber tudo o que envolvia a circunstância daquela batalha, daquela situação com o gigante Golias. E aí sabe o que Davi descobriu? Olha, o rei está dando uma recompensa para quem matar o gigante. Aí Davi ficou feliz. Oba, então esse gigante é uma oportunidade que eu tenho para coisas maiores. Esse gigante é uma oportunidade para mim alcançar um lugar melhor. Então, amados, o que nós vemos aqui? Matadores de gigantes são visionários. O que é uma pessoa visionária? Uma pessoa de visão. É uma pessoa que vê além do que aquilo que está diante dos seus olhos. Pessoa de visão é aquela que não olha o tamanho do gigante, mas ela olha o que a vitória do gigante vai trazer para ela. Amém? É assim que nós temos que ser, amados. Temos que ter visão. Então Davi focou no quê? Na recompensa que teria. E ele perguntou, qual é mesmo a recompensa que o rei vai dar? E aí qual era a recompensa, irmãos? Abundantes riquezas. O rei ia dar para quem matasse o gigante, casar-se com a filha do rei. E o rei também ia dar isenção de imposto para toda a casa daquele homem que matasse o gigante. Ah, se fosse em Londrina, hein? Já pensou? A gente tem isenção de IPTU, de todo, para a nossa família toda. Que coisa mais linda. Então veja, irmãos, Davi ficou muito interessado. O que é mesmo que vão dar para quem venceu o gigante? Opa, esse negócio aí é bom, hein? Então é essa recompensa aí que eu quero, ó. Então tá mole, eu vou matar esse gigante, né? Eu estou vendo a riqueza, eu estou vendo o foco, eu estou vendo além do tamanho do gigante. Eu estou vendo nesse gigante oportunidade para me fazer a minha vida, para me mudar a minha história. Então, irmãos, olha só que Davi falou. E repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Queridos, eu pergunto para você, você tem olhado para o tamanho dos gigantes? Ou você tem olhado para a recompensa que você vai receber se você vencer? Aonde está o seu foco? A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 12:2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amados, a nossa riqueza é nos encontrarmos com o Senhor. O nosso maior prêmio é a nossa vida eterna, é estarmos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Essa é a recompensa para vencer todos os gigantes que se levantarem contra nós aqui. Então nós não podemos parar diante dos gigantes. Precisamos ter coragem, precisamos olhar para os gigantes como uma oportunidade que Deus está nos dando para conquistar coisas maiores. Muitas pessoas deixam de desfrutar grandes bênçãos com o Senhor
porque não têm coragem de enfrentar os gigantes. Desistem, não confiam no poder do Senhor. Mas eu quero te dar uma notícia. Quando você decide enfrentar gigante, querido, o inimigo vai se levantar. Vai levantar pessoas que não vai querer que você enfrente o gigante, não. Vai levantar pessoas que você nem imagina para querer jogar um balde de água fria na sua coragem, no seu entusiasmo. Foi assim com Davi. Olha só, quem é que se levantou contra Davi? O próprio irmão dele. Veja o texto lá, 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Vejam aqui, irmãos. O próprio irmão de Davi se levantou contra ele, ficou irado, ficou furioso, quando ele ouviu as palavras de Davi. E sabe por que Eliabe ficou furioso com Davi? Porque Eliabe fazia parte do exército que estava com medo do gigante. Porque Eliabe não tinha coragem de enfrentar o gigante. E ele estava vendo o seu irmão caçula, que ninguém dava nada por ele, com coragem para encarar o gigante. Então ele teve inveja de Davi. Ele teve ciúmes da coragem que Davi tinha para enfrentar aqueles gigantes. Então, queridos, muitas vezes vai levantar pessoas também para desanimar você. Cuidado, tenha a reação correta, porque muitas vezes essas pessoas vão ser instrumento de Satanás para paralisar você, para impedir você de alcançar todas as vitórias que o Senhor já tem para a sua vida, nessa situação que você está vivendo. Então aqui nós podemos aprender com Davi, como é que nós enfrentamos Eliabes da vida, como é que a gente enfrenta essas pessoas que vão se opor a nós. Olha só como que Davi enfrentou. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. Então veja, irmãos, como que Davi reagiu diante de Eliabe? Ele não se deixou afetar pelas suas palavras. Em outras palavras, Davi não acreditou nas mentiras que Eliabe estava dizendo para ele. Queridos, quantas vezes nós paramos porque acreditamos nas mentiras que pessoas falam para nós? Pessoas falam assim: quem que você acha que você é para conseguir isso? Você nunca vai alcançar isso. Isso é coisa da tua cabeça. Quem é você para chegar nesse ponto que você está querendo? Quantas vezes nós ouvimos mentira? Você não é capaz de conquistar tal coisa. E são mentiras que nos paralisam, que nos impedem de vencer os gigantes. Mas Davi não se deixou afetar. Ele não ficou batendo boca com Eliabe. Ele não ficou batendo boca com Eliabe, queridos. Ele não tinha que provar nada para Eliabe. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era presunçoso. Ele sabia que ele não tinha abandonado as ovelhas. Tudo que Eliabe havia falado era mentira contra ele. Então ele não acreditou. E ele não ficou batendo boca com Eliabe. O que ele fez? Desviou-se do caminho de Eliabe e deixou ele só com a sua ira. E continuou firme no seu alvo. É assim que nós devemos reagir diante das oposições que vêm até nós. E vejam, amados, a coragem de Davi foi tão tremenda. As palavras de Davi: olha, eu quero lutar com esse gigante aí. Eu quero essa oportunidade de ter esses prêmios aí. Foi tão tremenda a coragem daquele jovem que chegou no ouvido do rei. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é notada onde ela estiver. A coragem dela é vista aonde ela estiver. A pessoa que enfrenta gigantes, que é corajosa, todo mundo percebe esse espírito de coragem nela. E Davi chegou nesse ponto do rei ficar sabendo que ele estava querendo lutar com o gigante. Então nós vemos a terceira lição que Davi nos ensina: como vencer gigantes.
nós aprendemos que a terceira qualidade de um matador de gigantes é valorizar as pequenas vitórias. Valorizar as pequenas vitórias. Irmãos, ninguém nasce matador de gigante de um dia para o outro. Você aceitou Jesus hoje, você não vai matar gigante amanhã. Tem todo um processo para ser matador de gigante. E nesse processo Deus permite que você vá vencendo coisas dia a dia, até chegar no ponto de enfrentar um gigante. Então, queridos, matador de gigante é resultado de pequenas vitórias acumuladas pelo nosso caminho. Pequenas situações que nós encaramos e que nós vencemos no nosso dia a dia. São aquelas pequenas experiências que Deus vai proporcionando para nos treinar, para nos moldar, até que nós cheguemos no ponto de encarar grandes gigantes. Por isso que a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios 24:10: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, querido, os dias de angústia que vêm sobre mim e sobre você, aquelas fases da vida que o Senhor permite em você e permite na minha vida, se você desanimar no primeiro obstáculo, a sua força é pequena demais. Você não está pronto para enfrentar gigante. Então, nós precisamos valorizar as pequenas experiências que Deus está nos dando, e ir treinando a nossa fé, e exercitando a nossa coragem, e vencendo passo a passo, até chegarmos no ponto de sermos matadores de gigantes. Então veja, Davi começou humildemente. Ele começou num processo de pequenas vitórias. Olha só o humilde começo de Davi. Quem era ele? Ele era um pastor de ovelhas, né? Um mero pastorzinho de ovelha, né? Aquela profissão para quem não tinha mais nada que fazer, vai lá cuidar de ovelha, né? E Davi começou assim. Ele aprendeu lá nas montanhas com as ovelhas, ele aprendeu a lidar com a solidão. Nas montanhas, distante, de longe de tudo, de todos, longe da família, Davi aprendeu a lidar com a solidão. Ele aprendeu a estar sozinho consigo mesmo. Ele conheceu Deus intimamente, lá nas montanhas, solitário. Foi lá que ele teve o encontro com o Senhor e desenvolveu o seu relacionamento de intimidade. Era a companhia que ele tinha, era Deus, porque não tinha mais ninguém. Ele adorava e louvava o Senhor nas montanhas com a sua harpa. Ele aprendeu, querido, a olhar dentro de si e saber quem ele era e quem era o Deus a quem ele servia. Ele aproveitou o tempo que ele passava no vale, debaixo de chuva, debaixo de sol. Vejam que diante daquela situação, Davi não ficou murmurando, não ficou reclamando, Davi não ficou se lastimando, não ficou blasfemando contra Deus. Pelo contrário, irmãos, ele aproveitou o tempo no vale e lá ele escreveu os salmos que nós hoje lemos e somos tão edificados, porque ele estava em intimidade com o Senhor. Então foi lá que o caráter dele foi forjado. Ele desenvolveu um relacionamento com Deus. Ele aprendeu a renúncia. Ele era um filho obediente. Ele era um filho que realmente servia o seu pai e cuidava das ovelhas sozinhos. Ele abriu mão da sua própria vontade para se submeter ao seu pai. Então ele era um filho obediente. Ele aprendeu a superar o medo. Vocês sabem que nas montanhas, as ovelhas são atacadas constantemente por muitas feras. Então lá diante dessa situação sozinho, Davi precisou superar o seu medo. Ele precisou aprender a controlar o seu medo e ter coragem de enfrentar os desafios dos vales. Ele enfrentou vitoriosamente os seus pequenos gigantes. Quais são os pequenos gigantes que Davi enfrentou nos vales? Olha o que o texto diz. Ele está diante de Saul agora e ele fala para o rei Saul. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca.
e quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu, esse gigante, esse incircunciso, será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Aleluia. Olha que coisa mais linda, irmãos. Que fé que Davi tinha aqui, né? O pai dele não dera nada para ele, ele tinha aquela humilde função, mas todo esse processo era Deus trabalhando na vida de Davi, para formar ele, formar o caráter de Deus nele, para prepará-lo para mais tarde vencer gigantes e se tornar o rei de Israel. Então, irmãos, não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas experiências que você está tendo com Deus, as pequenas batalhas que você está enfrentando. Enfrente elas com coragem, valorize cada uma delas, porque o Senhor está moldando você e preparando você para experiências maiores, para conquistas maiores, para vitórias maiores, para você vencer gigantes. Então seja humilde, né? Deus está forjando você. E quarta qualidade de um vencedor de gigantes que Davi nos ensina: um vencedor de gigantes, amados, ele nunca usa armas carnais, nunca usa. Esse é um grande diferencial de um vencedor de gigantes. O matador de gigantes não usa armas carnais. Vejam que Saul era um rei carnal. E quando Davi estava diante dele, ele queria socar as armaduras dele e Davi. Olha o que o texto diz. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isto, pois eu não estou acostumado. E assim tirou tudo aquilo. Em outras palavras, armas carnais não cabem num homem e numa mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus enfrentam os gigantes da vida com armas espirituais. Então Davi confiou no Senhor. Ele não quis saber das armas do rei, ele não quis saber da armadura, do capacete do rei. Ele sabia em quem ele cria, e ele foi enfrentar o gigante com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E eu pergunto, irmãos, o que Deus tinha colocado nas mãos de Davi? Vamos ver, o texto diz assim: e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então nós olhamos para esses versículos e nós vemos que Davi preferiu usar o instrumento que Deus colocara nas mãos dele. Que instrumento era esse? Um estilingue. Um mero estilingue. Para que serve o estilingue? Para lutar com o gigante, irmãos. Aparentemente era uma coisa insignificante, né? Tanto que Golias olhou para ele e falou: você está pensando que eu sou o quê? Você vai querer lutar comigo com estilingue? Você está pensando que eu sou um passarinho? Né? Tá louco esse menino. Como é que ele acha que vai me vencer com estilingue? Mas Davi usou aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. E eu pergunto para você: o que você tem nas suas mãos? O que o Senhor tem te dado, querido? Nós olhamos para a Bíblia e vemos que Moisés foi usado por Deus. E Deus falou para ele: o que você tem nas mãos, Moisés? Isso é suficiente para eu usar. E Moisés tinha um cajado nas mãos. Eu pergunto, querido, o que você tem nas mãos? Talvez aqui nessa noite você tenha nas mãos, você que é mãe, você tem a autoridade de ser mãe no seu lar, de ser pai no seu lar, de ser um esposo na sua casa. Talvez o Senhor tenha te dado aqui uma posição no seu emprego que faz com que você possa ser instrumento do Senhor para outras pessoas ali. Talvez o Senhor tenha te dado uma profissão com a qual você pode ajudar muitas pessoas a virem a Cristo. O que o Senhor te colocou nas mãos? O que você tem? O que você tem é o suficiente para o Senhor usar para fazer você vencer gigantes.
Amém, irmãos? Outra coisa que nós vemos, Davi usou a prudência. Veja que ele pegou 5 pedrinhas no riacho, não é? A gente para e pensa, mas por que 5 pedrinhas? Porque Davi sabia que talvez na primeira vez ele podia errar, né? Então já tinha outra de reserva ali. Então prudência. Para enfrentar gigantes nós temos que ter prudência, discernimento, sabedoria, amados. Saber contra quem nós estamos lutando. Nós precisamos ter dependência do Senhor. Veja que Davi, ele mostrou claramente a dependência do Senhor. Lá no verso 45, ele responde para o gigante: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então veja, irmãos, Davi teve fé no Senhor. Ele sabia quem era o seu Deus, quem era o seu rei. E ele declarou: olha, eu não vou na minha força, eu não vou na minha capacitação humana, eu vou na dependência do Senhor dos exércitos. E é ele, olha o que ele afirmou: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Amados, toda a terra vai saber que um homem e uma mulher de Deus tem um Deus vivo e verdadeiro. Quando você enfrentar gigante, como Davi enfrentou, com fé no Senhor, pode ter certeza que todas as pessoas vão olhar para você e vai perguntar: o que aquela pessoa tem que conseguiu fazer isso? Mas ela não tem força nenhuma, é tão pequenininha, né? Mas esse homem não tem essa inteligência que eu tenho. Como é que ele conseguiu alcançar tudo isso e eu não? E as pessoas vão ter que reconhecer que você serve ao Deus vivo, ao Senhor Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, o Senhor que guerreia por nós, que nos dá a vitória. Veja que Davi teve a motivação correta. Qual foi a motivação de Davi? Glorificar o nome do Senhor. Todos saberão que há Deus em Israel. É incrível, irmãos. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não creem no nosso Deus. Porque infelizmente muitas pessoas estão derrotadas dentro da igreja. Muitas pessoas que dizem ser do Senhor estão vivendo uma vida de completa derrota. Não tem experiência nenhuma mais para contar. Deus não faz mais milagres. Deus não faz mais prodígios na vida da pessoa. Porque a pessoa não está mais crendo em quem é o seu Deus e o poder que Ele tem. Para encerrar, nós vemos que Davi reconheceu. De quem que é a batalha, irmãos? Do Senhor. Vamos ler junto esse versículo? O último versículo. Vamos lá? Quando o filisteu, este correu, aleluia. E assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Aleluia. Querido, você não precisa de armas carnais. Você não precisa usar o que as pessoas do mundo usam, suborno e tantas coisas erradas. Você tem o Senhor dos exércitos do teu lado. Por isso eu quero orar por você nesta noite. Qual o gigante que você está enfrentando? Qual tem sido a sua reação diante desse gigante?
Você tem se comportado como o exército de Israel, que fugiu de medo, que se amedrontou e ficou paralisado? Ou você tem agido como Davi, que está confiando que a guerra é do Senhor e que a vitória já é sua? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Coloque o seu gigante nas mãos do Senhor nesta hora. Eu não conheço a sua vida, querido, mas o Senhor conhece. Então, se você está enfrentando uma situação que você não sabe como fazer ou o que fazer, eu convido você nesta noite a aprender com Davi. Confie no Senhor. Toma posse da palavra do Senhor. Saiba que o Senhor te ungiu com um espírito de poder, de ousadia e de coragem. Você não é um covarde. Você é um homem e uma mulher de Deus. E o Senhor separou você e chamou você para você vencer os gigantes. Você foi chamado para vencer gigantes. Então coloca diante do Senhor o gigante que você está enfrentando. Seja ele qual for. Apresenta ele diante do Senhor e peça: Senhor, me dá estratégia para vencer esse gigante. Me dá coragem, Senhor. Tira de mim o medo. Renova as minhas forças, Senhor, para que eu possa enfrentar essa batalha, sabendo que a guerra é do Senhor e que eu vou na força do Senhor e não na minha capacidade humana. Fala isso para o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, declarando a nossa total dependência do Senhor. Oh meu Deus, quantos homens, quantas mulheres aqui, Senhor, têm se deparado com gigantes tão grandes, Pai, que muitas vezes, Senhor, essas pessoas têm se paralisado e não têm tido forças para continuar. Senhor, neste momento eu clamo em o nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha com o Teu poder do alto, trazendo, Senhor, um renovo, trazendo, Senhor, a renovação da fé. Senhor, traz de volta a alegria da Tua salvação, traz de volta a visão do Senhor, Pai, que cada homem, cada mulher aqui possa olhar em cada gigante uma oportunidade para conquistar coisas maiores e melhores que o Senhor já preparou para nós. Meu Deus, dá coragem, dá ousadia, dá intrepidez, Senhor. Enche com Teu Espírito Santo e repreenda todo espírito de medo e de temor, Pai. E que o Teu povo seja mais que vencedor em todos os gigantes que eles tiverem que enfrentar. Que eles sejam, Senhor, mais que vitoriosos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que nós clamamos. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?